3, 12. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Disse Esaú: partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são pequenos e tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante e seu servo. Passe meu senhor adiante do seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Amados, eu queria dividir com vocês hoje uma palavra da parte de Deus, e eu gostaria que os irmãos dissessem comigo assim. Diga comigo: no passo do gado. Repita de novo. No passo do gado. Eu vou dar uma oportunidade para outra pessoa que não disse, né? Vai que você não diz, aí você vai querer correr, né? Sem problema hoje. Hoje você não passa do gado mesmo. 1, 2, 3. No passo do gado. Muito bem. Há muito tempo atrás, irmãos, o Senhor me revelou uma palavra para dar a essa igreja. Muitos dos irmãos ainda não estavam aqui. Eu falei sobre a filosofia dos que montam em jumento e a filosofia dos que montam em cavalos. Então, para traduzir melhor, o conhecimento dos que montam em jumento e o conhecimento dos que montam em cavalo. Aí nós falamos sobre submissão, humildade, paciência, esperança. Eu estava lendo a palavra do Senhor hoje, nesse dia, e várias vezes, pelas várias vezes que o Senhor me deu o privilégio de ler a Bíblia, eu me deparei com esse texto. E esse texto sempre me chamou a atenção. E hoje, os olhos parecem me saltar quando eu li a resposta que Jacó deu ao seu irmão Esaú. Os irmãos sabem, e os que não sabem saberão agora, que a história desses dois irmãos era de competitividade desde o ventre. A Bíblia diz que o próprio Deus falou com Rebeca porque era anormal. É normal uma criança se mexer no ventre, mas no caso desses dois era anormal. Rebeca vivia reclamando, e aí Deus revelou a ela por que era anormal. Rebeca disse o seguinte: existem duas nações no teu ventre. Olha como é que Deus via Esaú e Jacó antes deles terem esses nomes e antes de virem ao mundo. Então a primeira lição que nós aprendemos dessa história é que é Deus quem decide quem você vai ser já. Deus já sabe quem você vai ser. Deus já vê o teu futuro. Deus não vê apenas o que você está passando agora. Então Deus disse a Rebeca que havia no ventre dela duas nações. Deus estava com isso dizendo que eles sempre estariam em guerra. Mas nesse caso aqui, Jacó já tinha aprendido muito. Vocês sabem, meus irmãos, que a nossa convivência nos ensina. A convivência com os outros seres humanos, quando nós temos conhecimento da palavra, nos ensina a ser sábio. Davi disse isso em oração nos Salmos. Ele diz o quê? Ele diz assim: Deus, ensina-me a contar os meus dias, de modo que eu chegue a ter sabedoria. Então a sabedoria não é algo que se adquire assim, simplesmente porque você viu uma frase bonita, ou um jargão, ou porque você ouviu uma bela mensagem. Sabedoria se dá na convivência, no dia a dia.
sabedoria. Por exemplo, um crente que é muito sábio na convivência com os outros seres humanos, ou da fé ou não da fé, irmão da fé ou não, é aquele crente que quando lê Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ele lê e pratica tudo que está ali em Provérbios. Se você quiser ter uma sociabilidade melhor com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com a sociedade em geral, leia Provérbios. Você vai ser sábio ao extremo, não vai ter problema. Você quer saber uma coisa? Você vai ter muito menos problema do que você tem. Por exemplo, Provérbios vai lhe dar várias lições. Entre elas, tira o pé da casa do teu irmão antes que ele se aborreça contigo. Olha que coisa linda. Talvez você diga, mas eu não entendi esse versículo. Está dizendo, sai da casa dos outros logo, fica na tua casa. É isso que está dizendo lá, entendeu? Vai falar sobre a língua, e vai falar sobre tanta coisa, irmão, que você vai melhorar. Agora, a Bíblia diz, eu estou com duas Bíblias abertas aqui, irmão, porque tem na linguagem de hoje e tem a outra na linguagem nacional. A Bíblia está dizendo aqui que esse rapaz, ele era muito precipitado. Ele era muito precipitado. Mas a Bíblia diz que Esaú era caçador. Jacó era caseiro. Jacó era caseiro. Jacó era dentro de casa. Tanto é que o pai, Isaac, tinha mais afinidade com Saul do que com Jacó. A mãe tinha mais afinidade com Jacó do que com Esaú. Aí eu não vou entrar nesses métodos hoje, mas isso é preferência. E isso não pode ter no meio de um casal. Preferência de filhos não pode existir. Mas a Bíblia diz que Jacó, ao que tudo indica, era um camarada pacato, até que a mãe dele fez a ele uma proposta indecente. A mãe dele faz a proposta dele enganar o pai dele para receber a bênção. E Jacó tenta correr disso, Jacó tenta se afastar disso. E ele diz assim, mãe, mas se meu pai descobrir que sou eu, em vez de ser Esaú, ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Diga comigo assim, medo da consequência e não do pecado. Veja que ele não diz assim, ó, é errado eu enganar meu pai. Ele diz assim, ó, se meu pai descobrir, eu estou arrebentado. Quer dizer, é legal fazer isso aí, mãe. Você não pode, igreja, olha para mim aqui. Você não pode ter medo da consequência do pecado. Você tem que ter medo do pecado. Porque se pecar, a consequência vai vir. Não tem como correr da colheita de laranja plantando semente de laranja. Não tem como. Porque a Bíblia diz que a semente só gera a sua própria semente. Diga comigo, um plantio é escolha. Diga, a colheita é obrigatória. Então eles estavam com medo de quê? Ele estava com medo do pai dele pegar, ele não estava com medo de fazer o que é errado. É isso que a gente vê aí com os seres humanos. Jacó disse bem claro para a mãe dele, mãe, se ele descobrir que sou eu, em vez dele me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Quer dizer, ele estava com medo da maldição, mas não estava com medo de fazer. A Bíblia diz que a mãe dele engana. O que a mãe dele fez? A mãe dele realizou o problema na cabeça dele. A mãe dele disse assim, que a maldição caia sobre mim. Aí encorajou ele. Ele ficou encorajado a pecar. Porque a mãe disse o quê? Se isso acontecer, meu filho, que essa maldição caia sobre mim. E não caiu sobre ela. Não caiu sobre ela. Ele fez, ele se deu bem, no sentido de que ele foi abençoado. Esaú chegou para ser abençoado depois, mas o pai dele já diz, olha, não tem como. Talvez você tenha visto muitos pregadores pregar, que dando razão ao que a mãe de Rebeca, mãe de Jacó e Jacó fizeram. Porque no princípio diz que Deus já havia dito que o maior serviria ao menor. Se Deus já disse no princípio, sabe o que foi que Rebeca fez aqui? A mesma coisa que Sara fez com Agar. Rebeca ajudou a Deus a cumprir a promessa. Olha para aquele tradicional e diz, não faça isso. Irmão, a pior coisa do mundo é você tentar ajudar Deus a fazer o que ele disse que faria. Quando você começa a querer ajudar Deus, você atrapalha. Você sabia que Deus teve que mexer na história desses dois inteira por causa disso? Se Deus disse o menor vai ser senhor do maior, não precisava Jacó mentir nem enganar. Deus teria
exatamente aqui que eu quero falar sobre isso, nessa noite. Sabe qual é o problema? Jacó aprendeu a andar nos passos dele, do jeito dele, na pressa, na correria, é a correria, não tem tempo para nada, não sobra tempo para nada, o ano tem 12 meses, não vai ter 13, tem 13º salário, mas o ano tem 12 meses, não vai ter 13 meses no ano, não se pode mexer no calendário, vai virar bagunça, o mês tem 31 dias, o dia tem 24 horas, não vai mudar isso, a semana tem 7 dias, ou você se adequa ao tempo que Deus colocou nele, ou você vai ficar reclamando da vida o tempo todo. Como é que temos tempo para tanta coisa e não temos tempo para as coisas de Deus? Como é que Jacó teve tempo para a mãe dele elaborar um plano desse e não teve tempo de orar para Deus agir? Por que as pessoas têm tempo de fazerem planos maquiavélicos, demoníacos, errôneos e ainda se vale e dizer eu sou crente e Deus vai me abençoar nisso aqui? Rapaz, eu já passei por cada um aqui nessa igreja. Logo que eu abri aqui, veio uma pessoa aqui e disse, pastor, eu vou ficar rico. Eu disse, amém, glória a Deus. Esse pastor, chegou um negócio para mim aí da China. Aí eu disse, eu vou lhe explicar, pastor, como que é para o senhor orar. Aí, meu irmão, quando ela terminou de explicar, eu disse, olha, eu não oro, meu irmão. Essa pessoa só não me xingou de... Deixa eu falar. Por quê? Porque eles estavam tentando fazer aquilo que Deus prometeu. E a pessoa mora na cidade até hoje, vira e mexe, eu vejo a pessoa, não vejo riqueza nenhuma, pelo contrário, vejo miséria. Não estou falando só de dinheiro, não, estou falando de miséria em todos os sentidos. Por quê? Porque saiu fora do plano de Deus. Jacó não tinha que ter mentido, Deus fez a promessa. E irmão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Não saia da agenda de Deus, não saia do jeito de Deus, fique do jeito dele. Fique do jeito que Ele está falando com você. Obrigado, Deus. Fique do jeito que Ele está falando com você. Jacó faz isso tudo, consequência. A mãe dele descobre que o irmão dele está tentando matar ele. Lá vai a irmã dele, dá jeitinho do jeitinho que ela já fez de errado. É assim, o pecado é assim. No abismo, a Bíblia diz, um abismo chama o outro. Mentira. Para sustentar a mentira, você tem que mentir. Vai mentir de novo, vai mentir de novo, vai mentir de novo. A mentira não se sustenta, ela tem perna curta, como diz o outro aí fora. Jacó teve que sair da casa de seus pais, foi morar na casa do irmão dele. 20 anos! O salário dele foi mudado 10 vezes. O sogro dele roubou ele 10 vezes, enganou ele 10 vezes. Jacó quase pira. Agora ele está voltando. Só que ele tinha um problema para resolver lá no passado, há 20 anos, que ele não resolveu. Porque ele apontou para o irmão dele, ele enganou o irmão dele. Agora, 20 anos depois, ele está voltando. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que você errou e não resolveu, está valendo até hoje. Você tem que resolver, a não ser que seja morte. Aí você errou uma pessoa morreu. Então você não pode ir lá no túmulo e ficar falando do defunto. Mas se a pessoa estiver viva perto de você e der para resolver, vai resolver. Principalmente em caso de dívida, que é muito fácil dizer, isso aí não é 20 anos, mas você está devendo. Principalmente se for caso de coisas morais. Se você errou com a pessoa, se dá para conseguir, mas errou, tudo que dá para você fazer, Deus não vai fazer. Diga assim, Jesus dá vida, aborto de 5 dias, mas a pedra é você que tem que tirar. O que é para você fazer, meu irmão? Deus não vai fazer. E o problema continuava. O tempo, quem já viu o tempo aí? Ninguém vê o tempo, mas a gente vê a ação do tempo. Quando eu me olho no espelho, eu vejo a ação do tempo. Quando você se olha no espelho, você vê a ação do tempo. O tempo é invisível, mas a ação dele é visível. Eu sei que o tempo resolve muita coisa, abranda situações. Já tinha mandado 20 anos. O ódio de Esaú já não era mais o ódio de 20 anos atrás, mas ainda existia uma pendência para ser resolvida, e Jacó sabia disso. Deus está falando do jeito aqui dentro hoje. Sabe, tem gente que quer correr do problema, tem gente que não quer se expor, não quer passar vergonha. Se tiver que passar vergonha para ser honrado, irmão, a vergonha faz bem. Tem vergonha que vai levar
noite um dia, depois de 14 anos trabalhando com o sogro, Deus deu a ele uma ideia excelente. Ele fez, multiplicou tudo que ele tinha, ele ficou rico. 6 anos depois, juntou as duas mulheres, vão embora aqui, saiu fugido, correndo com o sogro descobriu, 7 dias depois encontrou ele e disse: você fez loucura, porque eu ia me matar, mas Deus não deixou, falou comigo em sonho, que não era para mexer com você. Agora eu estou aqui, eu não vim atrás de você por causa das tuas ovelhas, dos teus cabritos, das tuas bois, mas eu vim atrás de você porque alguém me roubou minhas imagens de escultura. Era Raquel, a mulher que Jacó amava. Era uma crente meia boca, era uma crente idólatra. Ela escondia a imagem de escultura do pai dela. Tanto é que ela pagou um preço muito caro por causa disso. A Bíblia diz que ela não viu José coroado como governador do Egito. Deus tirou a vida dela antes. O segundo filho dela, chamado Benjamim, ela deu a luz com tanta dor que ela botou o nome do menino de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Por quê? Ela dividia a adoração. Um pouco ela adorava a Deus e um pouco ela adorava as imagens de escultura do pai dela. Deus não se agradou disso, ela morreu no segundo parto, botou o nome do menino de Benoni, filho da minha tristeza, porque ela viveu uma vida triste, amargurada, porque ela não andava com Deus, porque ela dividia a adoração. A Bíblia diz que imediatamente Jacó mandou mudar o nome do menino e botou o nome de Benjamim, filho da minha alegria. Por quê? Com isso Jacó estava dando um recado para ela: não foi eu que errei no passado, nesse sentido. Eu que eu errei me consertei com Deus. Esse menino pode ser filho da sua tristeza, da minha é a alegria. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quem anda errado tem tristeza para contar, mas quem anda com Deus certo tem alegria para falar. Em nome de Jesus, você copie o que é certo, não copie o que é errado. Não procure copiar o que é errado, copie o que é certo. Jacó tinha tudo isso. Agora ele está voltando e ele tinha que se encontrar com o irmão dele. Mas o melhor encontro dessa história não é com o irmão dele. O melhor encontro dessa história foi com Deus. Porque para encontrar com o irmão dele, ele teve que encontrar com Deus. Ele conhecia o Deus que abençoou ele conhecia o Deus que multiplicou o rebanho dele, ele conheceu o Deus que... Mas ele não conheceu o Deus que trata com a gente para mudar a nossa história. Sabe qual era o Deus que ele conhecia? Que andava em cima do mar. Quem é que não quer o Jesus que anda nas águas? Quem é que não quer o Jesus que multiplica pão e peixe? Quem é que não quer o Jesus da prosperidade? Todo mundo quer o Jesus da prosperidade, mas ninguém quer o Jesus da cruz. Quem é que quer o Jesus da cruz aí? Desfigurado, inchado, irreconhecível, todo cortado, dilacerado. Tem crente, eu acho engraçado isso. Um dia um crente chegou para mim e disse: pastor, eu fui no cinema e começou a chorar na minha frente. Eu fui no cinema, pastor, e assisti aquele filme lá, Paixão de Cristo. Pastor, que filme, pastor? Eu disse: você tem a Bíblia o tempo todo e se emocionou com o filme. A Bíblia já dizia isso. Porque o evangelho que é pregado hoje é só evangelho de dinheiro, de prosperidade. Irmão, eu não prego prosperidade nessa igreja. E o povo aqui tudo é próspero. Aqui não tem ninguém passando fome, não tem ninguém mal vestido. Aleluia. É só você focar o que é para ser focado. Olhe para Jesus, que o resto ele vai fazer. Jacó vivia acelerado. Foi 20 anos de sofrimento. Foi 20 anos sem consertar o que tem que consertar. Agora ele está voltando. Agora o problema era mais gigante ainda. O problema agora não tinha mais um dia. O problema não tinha mais 2 dias. O problema não tinha um mês. O problema tinha 20 anos. 20 anos é problema adulto. É problema crescido. É problema maior. E como é que ele vai resolver o problema de 20 anos? Aí tem que procurar Deus. Sabe, não tem gente que só vai procurar Deus quando está no perrengue, quando está na palavra, quando está na pancada. Irmão, se quando está tudo bem, você não busca Deus, e quando está na prova, você busca, você não vai sair da prova, porque Deus te ama. Deus te ama. Você não pode ter um minuto de sossego. Você não pode estar no azul no banco. Você não pode. Aí você já quer. Vai voltar para a prova, irmão. Deus te ama, Ele quer você perto dele. E tem gente que fica nesse vício. Sabe? Parece esse povo que acredita em horóscopo. Porque não tem lá um troço chamado balança. Balança é assim, uma hora está bem, outra hora está tipo assim. Uma loucura, uma hora está lá embaixo, outra lá em cima. Aí o diabo já inventa outra frase: a vida é uma roda gigante. A hora você está embaixo,
Outra hora você está em cima. Quer dizer, o que condiciona a tua alegria é se você está em cima ou se você está embaixo. O que governa a minha vida é Jesus, não importa a condição que eu esteja. A alegria está dentro da minha alma. Não é o que eu possuo, não é o que eu tenho que vai definir quem seja Ele. Aleluia! Quando que nós vamos aprender isso? Cadê a cruz da igreja? A igreja não carrega mais cruz. Aleluia! Aleluia! Está voltando, ele pegou todos os presentes dele, dividiu em 3 e disse: esse primeiro grupo vai na frente, o segundo vai bem atrás, o terceiro quem sou eu, vou mais atrás ainda com a minha esposa e meus filhos. Vocês vão encontrar Esaú, meu irmão, vai se render aos pés dele, vai dizer: o teu servo Jacó está te pedindo perdão, está te presenteando com isso para acalmar. Sabe o que Jacó dizia? Ele dizia assim: quem sabe meu irmão se compadece de mim e fica tudo bem. Quem sabe? Ele não tinha certeza não, mas ele estava fazendo a coisa certa dessa vez. Ele estava procurando se humilhar. Ele estava procurando consertar de errado que ele podia consertar. Ele não podia entrar dentro do coração de Esaú, mas ele podia pedir perdão. Irmão, você não pode mudar o conceito de ninguém, mas você pode fazer a sua parte. E ele foi. Só que antes de ele se encontrar com Esaú, ele teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que no vale de Jacó que ele lutou com o homem, o anjo do Senhor, a noite toda. E não é que o cara era bom de briga. A Bíblia diz que o anjo, teve hora que o anjo disse: eu não vou ganhar dele, eu tenho que tocar na junta da costa de Jacó para ele mancar. Aí
É o alívio. Aquela intriga acabou. Aquele mal feito foi destruído. Houve perdão. É lindo. Quando há perdão é muito bonito. Irmão, uma das melhores coisas do mundo é perdoar. Com sinceridade. E aí houve perdão. Houve cura. Houve docilidade entre ambos. Mataram a saudade de 20 anos. Esaú ficou pobre. Disse: esse povo todo, Jacó. Ele disse: é meus filhos que Deus me abençoou. E aqueles presentes todos que você mandou na minha frente. Aí Esaú diz assim: Jacó, não preciso disso não. Eu tenho muito, está sobrando. Jacó disse: não, mas eu faço questão porque Deus tem me dado. Diga: só dá quem tem. Hoje, agora vai entender o que é isso. Por isso que Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Jesus estava certo, porque quem dá tem, quem recebe está precisando. Não queira receber, queira doar. Receba de Deus para doar para os homens. Nunca receba dos homens, receba de Deus para doar para os homens. Isso aqui é tão profundo, essa mensagem de hoje, que agora que vem o perigo, agora que vem o perigo, depois de tudo isso, Jacó curado, eles bem, está todo mundo perdoado. A Bíblia diz que Esaú faz uma proposta e diz: meu irmão, vamos comigo, vou caminhar junto com você, vou andar junto com você. Peraí, Esaú estava com 400 homens montados a cavalo. Jacó não. Jacó tinha ovelhas, tinha gado, tinha criança pequena, tinha as mulheres dele com criança pequena, já tinha neto Jacó. Não dava para andar no mesmo passo de Esaú, não dava para andar na mesma corrida de Esaú. Então Jacó disse o seguinte: meu irmão, meu senhor, vá na minha frente. Eu não dou conta de ir acompanhar não, eu não dou conta de correr não. Se eu forçar esse povo que está comigo, eles vão cair pelo meio do caminho morto. Então você vai no teu pique, que eu vou aqui no passo do gado. E é aqui que começa a mensagem agora. O que eu conheço de gente, irmão, que começa a correr e daqui a pouco cansou. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. É porque agora você crê demais. Agora eu estou vendo anjo cor-de-rosa misturado com azul, cortou e vai aquele povo todo. E Jesus está na minha vida, pastor, eu estou aleluia. Eu comecei a Jesus sai. Daqui a pouco você olha para o lado: cadê aquele irmão? Cadê ele? Está desviado. Mas por quê? Porque correu uma carreira que não era dele. Tem gente que já quer fazer melhor do que Jesus. Tem gente que já quer fazer melhor do que Jesus. Lembra de mesmo? Jesus sentou para lavar os pés do discípulo e Pedro ficou de longe assim: ó, olha para minha igreja. Sabe aquele menino mal criado? Um cara feio, batendo o pé no chão assim, ó, esperando Jesus chegar. Quando Jesus chegou, Pedro disse o que para ele? O senhor que veio lavar meu pé? Jesus disse: eu te ensinar um negócio aqui, ó. Entre nós aqui, nosso costume é que o aluno lava o pé do professor. Mas peraí. Se Pedro estava ensinando Jesus, então ele estava sendo demagogo e se dizer aluno. Isso acontece com o pastor. Tem muita gente que chega para mim aqui dentro da igreja. Eu acho que é porque não sabe falar inglês. Os que sabe falar, mas tem gente que não sabe falar não. Sabe, pastor, eu acho que tem que fazer assim. Ó. Aí eu me pergunto: eu estou fazendo o pé aqui. Foi a mesma coisa de Pedro. Pedro olhou para Jesus lavou o pé, todo mundo aceitou, tranquilo. Quando chegou Pedro, ele disse: mestre, deixa eu ensinar um negócio que o senhor não sabe não. Tem uma pancada de crente dentro da igreja assim. Quer ensinar Jesus a fazer. Quer ensinar Jesus a fazer. Olha, irmãos, passo do gado aqui está dizendo, diga comigo, devagar e sempre. Aleluia. Devagar e sempre. É isso que está dizendo aqui. Jacó está dizendo para Esaú: eu vou chegar lá. Só que eu não vou chegar onde você quer e do jeito que você quer. Deus não me chamou para andar com você. Deus me chamou para andar com Ele. Quem anda com Deus, irmão, não está preocupado em aparecer, não está preocupado em divisa, não está preocupado em aplausos. Ei, quem anda com Deus não está preocupado com o que anda com Deus, não está preocupado com o que a igreja acha dele.
você tem que se preocupar com o que Deus acha de você. Como é que Deus está olhando para você? Como é que Deus te vê? O que você está fazendo agrada a Deus? Lembra dos meninos? Daniel, Azarias, Israel e Jeremias? Eles saíram de Judá. Eles foram para o reino de Nabucodonosor na Babilônia. Chegou lá, a primeira coisa que o diabo fez, mudou o nome dos meninos, mas não mudou o caráter. Do jeito que eles eram crentes lá em Judá, dentro da igreja, eles foram crentes lá na Babilônia. E eles poderiam ser os piores crentes da Babilônia, porque ninguém estava vendo ele, não. Crente é crente, irmão, agrada lá em cima, aí ele termina agradando aqui embaixo. Não corra, não se apresse com as coisas. Quem está namorando aqui na igreja, quem está orando para namorar, cuidado com a pressa. Quem está namorando já, cuidado com as pressas. As pressas estragam as coisas. Manhã eu costumava me dizer o seguinte: quem corre, cansa. Jacó foi direto. Jacó disse: eu estou no pasto do gado. Sabe o que é que os alunos? Parece que eu estou vendo a cena, irmão. Parece que eu estou vendo os soldados de Esaú olhar e dizer: esse teu irmão é muito bobo mesmo, né? Sabe o que aconteceu com você? Que você é bobo, que você é boba. Que agora que você está de crente, agora você não pode isso, não pode aquilo, não, você pode tudo. É que você decidiu fazer a coisa certa. Deus não quer você correndo, Deus quer você dependendo dele. Sabe o que a Bíblia diz? Os jovens correrão e se cansarão. Está escrito. No livro de Isaías, capítulo 43, está escrito isso. Os jovens correrão e se cansarão. Os velhos se fatigarão. Mas aí diz o seguinte: os que esperam. Esperar na ideia de quê? Esperar na ideia de quê? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Quem gosta de esperar aqui? Eu não vou levantar a mão. Eu espero. Estou perguntando quem gosta. Não significa que eu não gosto, que eu não faço. Eu faço. Agora estou perguntando quem gosta de esperar. Levanta a mão, que eu quero ver um pelo menos. Gosto de esperar. Esperar pelos outros. Esperar na fila. Só Deus sabe como é que eu fico na fila. Esperar aquilo que não acontece. Esperar a decisão do marido que não toma nunca. Esperar a mudança de uma mulher que não acontece nunca. Esperar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém. Deus vai te ensinar a esperar. Olha o que eu estou pregando. Deus vai te ensinar a esperar. Escuta uma coisa. Pode ser que você não goste, mas esperar é bom. Vamos completar o versículo que está escrito em Isaías. Está escrito assim, ó: os que esperam no Senhor correrão, ó, e não se cansarão. Opa! Por quê? Por quê? Se está dizendo que corre, se o versículo antes está dizendo que os que correm cansam, que os jovens correm cansam, porque o jovem corre na confiança dele. Os que esperam no Senhor correm do jeito do Senhor, na confiança do Senhor. Não vai cansar, irmão. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga comigo: a corrida do Evangelho. A corrida do Evangelho. Não é pressa. Rapidez. Diga assim: é distância e resistência. Agora não, porque só daqui um mês mais ou menos eu vou passar por uma cirurgia agora, segunda-feira, graças a Deus. Acabar com esse probleminha aqui, graças a Deus. Deus abriu as portas e eu vou lá. Inclusive na igreja, eu estou falando assim que é para a igreja orar mesmo. Mas amém. E eu sempre tive o costume de fazer como percorrer. Dois jovens aqui na igreja uma vez, com brincadeira, me desafiou. Se eu vou para o senhor, no segundo, não deu 2 quilômetros, o cara estava abrindo a boca. Mas por quê, pastor? O senhor corre mais que ele? Não. Se eu e ele parar, falar assim, ó, vamos no pique aqui, vamos aqui na velocidade, eu não aguento. Só que ele entrou na minha área. E qual é? Devagar e sempre. Aí, meu irmão, eu vou 15 quilômetros. Não tem problema. A corrida do Evangelho é assim. Deus não quer me apavorar para fazer
Você quer saber? Então, irmãos, Jacó aprendeu a lição. Ele disse para o irmão dele: não vou correr não. Se fosse tempo atrás, bora, presta todo mundo aí. Jesus amado, as crianças iam cansar, os adultos iam cansar de levar as crianças. O cara não ia dar conta de andar naquela pressa toda, ia morrer carro, ia perder gente, ia dar... Calma. Do teu jeito você vai perder coisas, do jeito de Deus você vai ganhar. Deus está dizendo para você ficar quieto. Quer ver só uma coisa? Abre para mim aí. Lucas capítulo 21, versículo 19. Vamos ver o que é que diz aí. Lucas capítulo 21, versículo 19. Amém? Pode ler. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Como é que é? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Diga comigo: perseverança. Perseverança. Diga paciência. Paciência. As duas são irmãs gêmeas. Não tem como você ser perseverante sem paciência. Não existe. Para você ser perseverante, você tem que ter paciência. Então o versículo aí também está escrito em outra versão. Está escrito assim: na vossa paciência ganhareis a vossa alma. O que Deus está dizendo aí? Que na tua paciência, na minha paciência, Júlio, na tua paciência e na minha paciência, nós vamos ter o quê? Vamos ter a nossa alma ganha diante do céu. Então, irmãos, olhem bem para mim aqui. Não corra a sua corrida. Vamos ver outra coisa? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Pode ser que agora. Quem achar aí, pode levantar e ler. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos os embaraços e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos será proposta. Corramos com paciência. Como é que corre com paciência? A carreira que nos está proposta. A carreira do Evangelho não é rapidez, irmão. É distância e perseverança, resistência. Deus não está tanto vendo como você e eu começamos. Ele está procurando ver como é que a gente vai terminar. É no meio do caminho que a pancada vem. Abraão está indo com o menino para levar o menino para o sacrifício. Está indo aqui com o menino. Olha a pergunta do menino. Porque Isaac era formado na palavra. Isaac conhecia como é que fazia o sacrifício. Isaac não ia por aí, não. Ele ia para o sacrifício, ele sabia todos os apetrechos e tudo aquilo que se levava para o sacrifício. Ele olha para o pai dele, acostumado a fazer sacrifício com o pai. Ele diz: pá, eu estou vendo aqui todos os elementos para o sacrifício, mas está faltando o principal, pai. Cadê o cordeiro? Bem na metade do caminho, o menino faz uma pergunta dessa. Se ele Abraão sabia que o cordeiro era ele. Olha todo o coração desse pai. É no meio do caminho que as pancadas vêm, irmão. Olha o que Abraão diz, irmão. Olha que paciência teve Abraão. Olha como é que. Imagina Abraão no meio do caminho olhar para o menino e dizer: meu filho, você é o sacrifício. Eu conheço os filhos de pastores e eu olho para que os meus não sejam assim, porque eu ainda tenho filho crescendo. Geralmente não gosta de obra de Deus, porque vê os pais sofrendo muito e os pais comendo dentro de casa. E nisso eu tenho procurado vigiar. Imagina, imagina o filho olhar para a mãe e dizer assim: eu tenho sonho de ser um obreiro na casa do Senhor. Menino, tu é doido, vai se formar engenheiro, vai matar o menino. Se a vocação dele for essa, não adianta mexer com isso. Ou então fica falando mal da obra de Deus, mal da igreja, mal do culto, mal da mensagem do pastor, mal do fulano, mal do líder de ministério, ou do ministério, ou dos ministérios. Ou seja, fala mal dentro de casa, fazer comentários destrutivos, comentários que não produzem, não levam a lugar nenhum. Comentários que só faz adultez. Eu já ensinei aqui sobre isso. Um filho de Noé foi
prato lá, que ele bebeu muito vinho, ficou meio bêbado mesmo. O que o menino fez? Saiu no meio do povo. Papai tá nu! Eu vi papai nu! Hoje não é assim não, mas é assim, ó. Mas você viu, fulano? Aí a pessoa, viu o quê? Tá sabendo não? Sabendo o quê? Aí começa. Você tá falando da nudez dos outros. Cuidado. Isso não é bom. Correr a corrida que Deus está nos chamando para o Evangelho é trazer edificação. Eu vou ler uma outra história aqui para vocês sobre pressa. Olha aqui que coisa tremenda. 2 Samuel, capítulo 18, versículos 19. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: desde que eu vá correndo, dá ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe, hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope, da Etiópia: vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu para levar a mensagem. Aimás insistiu: por favor, deixe-me levar as notícias também. Não importa o que acontecer, eu quero falar. Vamos ver aqui, ó. Aconteça o que acontecer, eu quero ir. Falou Aimás. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do Rio Jordão, passou na frente do outro mensageiro e chegou lá. Agora olha aqui que coisa tremenda. Quando ele chegou diante de Davi, olha aqui quando ele chegou, ó, versículo de número 28. Aimás gritou para o rei: tudo vai bem. Então o rei ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, dizendo: que o Senhor seu Deus seja louvado, pois me deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. Aí o rei pergunta, se você não prestar atenção no que eu estou lendo aqui, você não vai entender depois. Aí o rei faz a pergunta: o jovem de Absalão está bem? Perguntou o rei. Aimás respondeu: no momento em que seu oficial Joabe me mandou vir aqui, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Aí olha o versículo 30. O rei olhou para ele e disse: fique de lado e espere. Disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Vamos entender isso aqui. O filho do rei tinha se revoltado contra o rei. Absalão tinha tentado tomar o reino do pai. Os que estavam do lado de Davi foram guerrear com os que estavam do lado de Absalão. O rei deu uma ordem a Joabe, porque todo mundo que lê a história de Joabe fala que Joabe foi um cara muito fiel, um cara muito dedicado ao dedinho. Joabe não foi fiel a Davi nem a Deus. Joabe foi fiel ao cargo que ele tinha, capitão do exército de Davi. Por esse cargo, Joabe matou gente inocente, traiu Davi e matou o filho de Davi para não perder o cargo. Tem gente que é fiel ao dom que tem e não a Deus. Entendeu? E isso é perigoso. Mas eu não quero tratar sobre esse assunto hoje. A Bíblia diz que Absalão morreu. Quem matou Absalão? Joabe. Escuta, Davi disse: não faça mal para o menino. Mas o menino estava errado, estava tentando matar o pai. Mas é pai. Isso aqui é uma coisa que eu não entendo e eu não vou entender nunca. É pai e mãe que não gostam de filho. Eu não vou conseguir entender isso nunca na minha vida. E tem. Minha sogra falou para mim que tem. Ela sabe tudo. Aquela mulher sabe tudo. Minha sogra sabe tudo. E se ela disse que tem. Imagina isso. Um filho não gostar do pai. Um filho não entendeu o pai. Até aí tudo bem. Mas uma mãe olhar para o filho e dizer assim: eu te odeio. Eu não gosto de você. Isso é muito sério. Ou a pessoa não foi pai e mãe, na essência da palavra. Mas mesmo assim, irmão. Mesmo assim. Olha aqui para mim. Davi gostava do menino, era filho dele. Davi disse para Joabe: não mata o menino. A Bíblia diz que Joabe a princípio não queria matar, não, para não levar a culpa. Aí ele olhou para o soldado que estava do lado assim e disse: mata Absalão.
livre-me o Senhor Deus de tocar no filho do rei, porque eu e você estava lá quando o rei disse: não mate meu filho. O soldado disse: eu perco a patente, mas não desobedeço o rei. Oh, aleluia. Joabe foi lá e matou o menino, trouxe tristeza para Davi. Bom, acabou a guerra. Matou Absalão, a guerra acabou. Agora alguém tem que dar notícia. Joabe chama o servo dele, Etíope, da Etiópia, e diz o seguinte: vai lá e diz para o rei que a guerra dele acabou e que o filho dele morreu. Olha que notícia. Ruim, né? A notícia péssima para dar para o rei. O Etiópio se preparou para dar notícia. Aí entra no cenário, aí mais. Esse mais era o cara que levava notícia boa para o rei. E todo cara que levava notícia boa para o rei ganhava muito. Joabe diz a ele: não adianta você ir, porque a notícia é ruim, você não vai ganhar nada. Sabe o que ele disse? Mas eu quero falar assim mesmo. Tem gente que gosta de falar. Vou contar para vocês uma situação. Tem uma história, eu acho que é verídica essa história. Eu ouvi muito essas histórias em reunião de obreiro. Diz que tinha 4 pastores indo para uma convenção dentro do carro. E é verdade mesmo, porque tem até o nome da cidade. Saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, na dupla. E eles estavam indo para uma convenção. Pastores. Aí os 4 morou com eles e disse: rapaz, os crentes falam pra gente, a gente ora por eles, né? O povo da igreja, a pessoa, todo mundo, a gente não tem com quem se abrir, não tem com quem falar. Vamos fazer o seguinte: vamos se confessar aqui entre nós e vamos orar uns pelos outros, como diz a Bíblia, né? Aí todo mundo concordou e tal. Aí o primeiro contou o defeito dele, né? O problema dele. Contou. Aí o outro contou também o outro problema dele. Aí o outro também contou. Aí chegou no quarto. Aí os crentes disse assim: e o seu qual é? Ele disse: vou contar não. Ele disse: como não vai contar? Eu me livre, eu não posso contar. Não, então é muito grave, né? Você não pode nem estar aqui com a gente. Ele disse: rapaz, deixa eu quieto, eu não quero contar meu irmão. Ele disse: não, mas você tem que contar. Ele disse: então tá bom, então eu vou contar. O meu problema é língua. Eu estou doido para sair daqui para contar tudo que eu vi. Então tem gente que quer falar. Se não falar, não posso. É aí mais. Aí mais não tinha mensagem para entregar para o rei. Então por que ele queria falar para o rei? Ele queria falar o que para o rei? Aleluia. Essa igreja não tem isso não. Graças a Deus não tem. E se teve, já foi curado, porque não tem. Mas irmão, eu congreguei a igreja, o povo vinha brincando para ficar falando em público. Se não cantasse, a cara ficava feia. Se não pregasse, a cara ficava. Mas você tem o que falar? Você tem o que dizer? Ele não tem o que dizer e queria dizer. Ele não tem o que falar e queria falar. Aí quando ele chega dentro do rei, o rei diz a ele o seguinte: fala aí mais, você é um mensageiro de boa notícia. Como é que está lá o negócio? Ele diz: eu vi meus inimigos sendo derrotados, mas no momento da beleza eu não vi direito, não sei o que dizer. Olha o que ele escuta do rei: fique de lado e espere. Ou seja, você correu no teu passo, no de Deus você tem que esperar. A espera é uma bênção. Olha o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele não esperou no homem, ele não esperou na finança, na economia, ele não esperou no colega, ele não esperou na potência. A Bíblia diz em Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no homem faz jogar sua força. Ele não esperou nisso, ele esperou em Deus. Esperei com paciência. Ei, tem outro detalhe aqui: esperar tem que ser com paciência. Se esperar sem paciência também não funciona. Porque quem não espera com paciência, espera xingando, espera espraguejando, espera achando ruim, espera colocando defeito. Eu não vivo aqui ensinando para vocês, gente na fila. Fila é lugar de teste, fala a verdade, não. Agora, melhorou muito, mas tem gente que ainda não viu melhora. Mas eu já vi melhora. Banco com senha, isso é uma bênção. Eu achei isso uma bênção. Porque, por exemplo, um office boy que trabalha, tem que fazer serviço de banco, ele vai em todos os bancos da cidade. Dependendo do número da senha que ele pegar, vai para eles ir dos outros. Melhorou. Botaram aqui umas cadeiras agora para a gente sentar, o negócio ficando chique. Né? Agora tem até banco para a gente sentar. Aleluia. Eu me lembro que nem banco tinha. Lembra disso ou não? Ah, não vem não, isso aí
Isso é correr com paciência. Isso é esperar com paciência. Esperei no Senhor com paciência. E Ele se inclinou para mim. Se Deus não se inclinar para nós, irmão, não adianta os homens se inclinar. É Ele que tem que se inclinar. E para Ele se inclinar, você tem que esperar com paciência. Isso é o Salmo 40. Aí um irmão chegou para mim e disse: pastor, mas eu não estou mais no Salmo 40. Eu já estou no Salmo 70. Aí eu lembrei para ele assim. Foi uma irmã, eu lembrei para ela e disse: e aí, irmã? E o que está escrito no 70? Eu dei uma de João Bobo. Aí ela disse assim, ela olhou para mim e disse assim: porque no 70 está dizendo apressa-te a Deus. Aí eu disse: mas ficou do mesmo tamanho, irmão. Porque no 40 está dizendo assim, ó, esperei com paciência no Senhor. Quer dizer, eu esperei. No 70 está dizendo apressa-te, ó Deus. A pressa é dele. Ficou do mesmo tamanho. Só que quando ele age, não é perfeito. Nunca pense que por causa da demora Deus vai fazer mal feito. Deus não demora. Deus não chega na tua hora. É isso que te agonia, isso que te agonia. Deus chega na hora dele. E na hora dele é perfeito. Ele não falha. Nada vai se destruir. Porque se não agir agora vai acabar tudo. Mentira. É mentira. Confia no Senhor, espera dele. E ele nos fala: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o demais, e o resto, o que for necessário, ele fará. Ele fará. Para encerrar, irmãos, tem duas situações aqui ainda na Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi foi rei, ele pegou a arca da aliança, mandou fazer um carro de boi. Naquele tempo, carro de boi era luxo. Mandou fazer um carro de boi, aparelhou o carro de boi, botou 4 boi para puxar o carro para ser mais rápido. A Bíblia diz que ele pegou Teres e Uzá, e Uzá era o que guiava o carro. Escuta isso. A arca da aliança, Davi fazendo festa, entrando dentro de Jerusalém fazendo festa. Só que tudo do jeito errado. Tem muita gente fazendo festa do jeito errado. Vai terminar errado. Vai terminar errado. O salão está terminando ali, onde a gente pretende inaugurar uma igreja lá. Está quase pronto, está ficando bonito demais. Aí eu fui lá, tem um pedreiro lá, que me conhece desde que a gente inaugurou aqui, que ele conhece. Aí eu conversando com ele, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai. Ele me entra no assunto que ele não deveria ter entrado. Ele não deveria, mas ele entrou. Aí ele olhou para mim e disse: é, pastor, aqui vai sair outra igreja, hein? Que bênção, pastor. Eu também vou na igreja. Eu disse: você converteu? Ele disse: não, eu vou na igreja católica. Aí eu disse: tudo bem. Eu não ia entrar no assunto. Mas ele disse: pastor, não é só vocês que lêem a Bíblia, eu também já li a Bíblia todo dia. Eu disse: está lá ainda? Leu não. Leu não. Leu não. Leu não. Poxa, pastor, li. Leu, não entendeu nada, meu filho. Você leu igual no livro de mim. Porque se você lê aquilo que ele você sai de lá. Aí ele me disse: por quê? Eu disse: e aquelas partes? Porque de Gênesis até Apocalipse são 66 livros que falam contra a idolatria de imagem. Você continua lá. Aí ele disse uma coisa para mim: pastor, você acredita? Eu não adoro imagem. Você está vendo? Eu não tenho uma corrente, eu não tenho uma pulseira, eu não tenho nada, eu não tenho não. Não faço isso, pastor. Eu vou lá, mas eu não adoro. Eu disse: está do mesmo tamanho, meu filho. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não se senta na roda dos escarnecedores. Eu não beber cachaça, mas ficar na mesa de quem bebe, vou ser taxado como cachaceiro. Diga que não. Se eu estou num lugar onde todo mundo vai se tornar dentro de uma imagem, e eu vou ficar de pé naquele lugar, aí eu não adorei. Mas eu estou ali no ambiente da imagem, no ambiente que ela é adorada, que ele é adorado. Então eu estou concordando com a adoração. O que a Bíblia diz? Se dois não concordam, não ande junto. Os dois que falam aí, nunca é, viu, irmão? Quando você vê um casal brigando, fala: mas a Bíblia diz que dois não concordam, não ande junto. Nunca é se referindo a casamento, é se referindo a conhecimento sobre Deus. Sobre Deus. Sabe, a gente está querendo entender muita coisa que Deus não entende. Talvez você diga assim: pastor, esse rapaz deve ter ficado com raiva de você. Glória a Deus. É melhor ele com raiva de mim se for
converter para virar meu irmão depois, do que ele me aplaudir e ir para o inferno. Eu não quero ele me aplaudir. Ele tem que saber que está errado. Então, igreja, a Bíblia diz que Davi fez festa, mas fez do jeito errado. Pegou a arca de Deus e colocou em cima de carroça de boi. E olha, ele gastou dinheiro para fazer isso aí. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que no andar da carruagem, Uzá está guiando os boi e tal, e vai indo na força do homem. E vai indo. A Bíblia diz que a carroça passou por cima de uma pedra, balançou, a arca ia caindo. Uzá, muito esperto, meteu-lhe um pulo, meteu a mão na arca e pá, segurou a arca. Sabe o que a Bíblia diz? Uzá, em desrespeito, colocou a mão na arca. Não podia colocar a mão na arca. A Bíblia diz que Deus matou Uzá. Ele morreu. Davi ficou muito triste. Davi ficou muito triste. Crônicas, capítulo de número 13, fala que Davi ficou tão triste que mandou a arca ir para a casa de Obed-Edom. Ninguém lhe mexeu com a arca. Ficou 3 meses lá. Daqui a pouco chega a notícia: a casa de Obed-Edom está sendo abençoada, porque a arca de Deus, a presença de Deus está lá com ele, e ele está sendo abençoado. Aí Davi diz assim: escuta, a gente precisa da presença de Deus. Eu vou assumir o reino daqui a pouco. Eu não vou assumir o reino sem a presença de Deus. Como é que eu faço? Aí o sacerdote chegou perto dele e disse: faça a coisa certa. Presença de Deus não é pular. Presença de Deus é fazer a coisa certa. Espírito Santo não é isso que a gente vê, não. O culto de domingo, pensa no culto abençoado. Aleluia. Eu quero mais culto daquele. Mas para ter mais culto daquele, a gente tem que estar no passo de Jesus Cristo, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, com vida. Aleluia. Com esse tipo de mensagem aqui vai acontecer aqui o que aconteceu domingo. Senão não acontece não. O sacerdote chegou para ele e disse: Davi, vamos ver como é que a Bíblia diz que é para levar a arca. Aí Davi olhou e disse: ué, eu mandei fazer um carro depois, mas novo, gastando dinheiro. Vamos ver. Aí abriram a Bíblia, abriram a palavra. Aleluia. Tem gente que quer viver de emocionalismo. Quer viver de emocionalismo, que é a palavra, irmão. Eu conheço casais que se separaram, casais que se separaram por causa desse negócio de profecia, de revelação. Porque a gente só profetizava bem, dizendo que a mulher estava certa e que o marido estava errado, dizendo que o marido está errado e a mulher está certa. A Bíblia não diz nada disso, não. A Bíblia coloca os dois como 50%, tanto está errado como está certo, 50% de cada um, irmão. Não tem negócio não. Escuta aqui. Quando ele olhou a Bíblia, estava lá escrito assim, ó. Está lá em Levítico, agora eu esqueci o número do versículo, mas está lá em Levítico. Ninguém podia carregar a arca da aliança a não ser os levitas. Outra coisa, não podia levar a arca da aliança a não ser que fosse nos ombros do levita. Não podia ser em carro. Ou seja, tem coisa que a gente está fazendo. Está muito bom isso aqui, gente. Olha, deu certo, mas está certo. Porque se não tiver certo, vai dar problema. Vai dar problema. O que é que Deus diz? Para carregar a arca tem que ser levita e tem que levar no ombro. Davi botou em carro de boi. Sabe por quê? Carro de boi era mais rápido, carro de boi corria mais, não ia ter esforço, era o boi que ia fazer esforço. E Deus disse: a minha presença não está em animal, a minha presença está em ser humano. Para carregar minha arca tem que ser do ombro, tem que ser aqui. Davi aprendeu a lição. Quando ele vai fazer um sacrifício a Deus, quando ele vai fazer um sacrifício a Deus na terra de Araúna diz a ele: tu és o rei, eu te dou a terra para você. Davi disse: eu não vou sacrificar ao Senhor aquilo que não me custe, ou seja, eu vou sacrificar ao meu Deus. É isso que é fazer a obra. E para encerrar, Pedro e João. Pedro era mais velho, João era mais novo. Aleluia. As mulheres chegou dizendo: Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Quando o João ouviu aquilo, o túmulo está o quê? Vazio. Lá vai João, ó, o tigre, meu irmão. Pedrão velho está indo, cansou, não deu conta de correr, não, vai devagar. E João já estava lá. Quando o João chegou, não entrou no túmulo. Correu tanto para não resolver nada. Tem crente que faz isso, corre tanto para não resolver nada.
Tem um menino da igreja que está desviado, que a gente está buscando ele aqui. Tem um monte de gente que já foi fazer visita para ele, inclusive eu. A gente vai buscar ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. Mas está desviado. Mas começou num pique. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Evangelizava bêbado na Praça Brasil. E porque agora eu vou ganhar todo mundo. Está desviado. Está desviado. Por quê? Correu demais. Domingo tinha um aqui dentro. Tinha um aqui dentro domingo que ele veio 3 vezes no ano na igreja. Não, ele não falha. Aquele 5 anos da igreja, 5 anos que a igreja tem. Todo ano ele vem 3 vezes na igreja no ano. Ele é contado. Só que ele é mais crente do que Jesus. Quando ele está na igreja, meu amigo, você pode ver ele adorando. Você fala, esse cara não quer de jeito nenhum. Meu irmão, sabe, já viu, não quer que você seja exagerado. Tem gente que já é exagerada demais. Vê o outro, chegou aqui, vocês sabem que eu não gosto muito de elogio, né? Eu sou meio assim com elogio. Eu tenho muito cuidado com elogio, verdade, né? Olha, 100% de elogio que eu recebi, eu me surpreendi depois. Pra cá, quando o Edilson sábado tem jeito lá para depois. Aí, escuta isso. Ó, olha tua falta de paciência com o horário, tá? Fica em paz, né? Aí, que eu vou ficar muito tempo sem pregar, acho que vou ficar mais de mês sem pregar aqui na igreja. Eu estou aproveitando hoje, vou gastar. Igreja, não se precipite em nada que você for fazer para Deus. Teve outro rapaz também que veio aqui, ficou aqui vindo um mês na igreja. Um mês depois ele chegou para mim ali e disse: pastor, pode contar comigo por que for. Eu disse: não, meu filho, você acabou de chegar na igreja, calma. Não, pastor, mas eu já larguei tudo. Eu disse: como é que é, meu filho? Não, pastor, já larguei tudo. Aí ele começou a dizer que ele largou, cara, com um mês, vendo um não. Eu falei assim: mas eu não estou vendo esse poder todo na sua vida. Porque quando a gente vê Deus agir na vida da pessoa, trazendo o poder do Pentecostes, o poder do Espírito Santo e tal, aí a gente acredita na transformação. Mas isso não aconteceu por ele. Aí eu disse assim para ele: obrigado. Eu falei assim para ele: meu filho, vá com paciência. A gente anda com um pé atrás do outro, ou com o pé na frente do outro. Se a gente acelerar esse pouquinho, Deus não quer que você corra. Não, senhor. Aí a gente ia para o monte. Ia para o monte com a gente. Cadê o menino hoje? Voltou a traficar de novo. Tomei uma decisão. Não sou contra monte, oração em monte. Mas para orar em monte comigo agora tem que ser obreiro. Tem que ter um preparo. Não é só querer, não. Eu quero ir. Eu quero trabalhar lá. Aí já começa com as ideias erradas que Deus só escuta se orar no monte. Não é errado. Aí não, porque no monte Deus está no monte. Aí eu já fico doido com esse negócio. Se disser para mim que Deus está no monte, eu não levo comigo, não levo. Porque Deus está no monte, vai estar na igreja. Às vezes eu vou com os irmãos, vou orar no monte, chegou no pé do monte, o cara que ia com o monte, eu tinha acabado de assumir a igreja lá em Jandira. Jandira é uma cidade que a minha esposa ama muito, Jandira. Uma cidade que a gente foi muito abençoada. Aí, está no monte, quando chega na beira do monte, no pé do monte, olha o cara, escuta aqui, igreja. Irmãos, vamos fazer uma oração agora de santificação da vida, porque nós vamos entrar em lugar sagrado. Eu não fiquei quieto, não. Eu disse: como é, irmão? Ele era presbítero da igreja, ele tinha acabado de assumir a igreja, pastor. Eu disse: como é que é, irmão? Quer dizer que aqui o senhor santifica a vida, porque para o senhor vai subir o lugar sagrado? Dentro da igreja, o senhor não escuta nem a mensagem direito, se levanta para ir para o banheiro, na hora da pregação. Você é doido? Então quer dizer, um monte cheio de carrapatos, cheio de bicho, cheio de cobra venenosa para ficar daqui a pouco. Tudo isso que lugar sagrado. Dentro da igreja, tudo bonito lá, o povo orando para Deus falar. A igreja não é sagrada, porque ele não respeita a igreja. Aí, crente é fogo, né? Tinha os irmãos lá que já estavam aqui com ele, falou: fala mesmo, Deus. Irmão, não corra. Cuidado, você que já acha que conhece tudo, cuidado. Eu vi o pastor dizendo o seguinte: para a gente começar a ficar bom de Bíblia, tem que ter 20 anos lendo ela todo dia, para começar a pensar e dizer que conhece. Então não seja soberbo. Não seja soberbo. Por isso que eu faço questão de tudo que a gente prega aqui, eu peço que os irmãos leiam, para que você entenda que está na Bíblia que eu estou pregando. Cuidado com a correria, cuidado com a pressa, cuidado.
não somos a geração miojo. Não somos a geração Coca-Cola. Nós somos a geração da vitória. Nós somos a geração do Pentecoste. Nós somos a geração do Cristo vivo. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.